Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado em mais um despertar. Rico, divino e poderoso, de onde você estiver, glorifique a Deus por estar de pé. Glorifique a Deus por ter se feito mais um dia presente na tua vida. Percebe que antes de nós, eu e você, sermos despertados pela bondade e a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, o dia já tinha sido feito presente. E a gente veio depois, mas o dia já estava estabelecido para nós que fomos despertados por Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala que para cada dia basta o teu próprio mal. Algumas pessoas falam, os dias são maus, o mundo jaz do maligno. Antes mesmo de nós acordarmos, coisas horrendas já tinham acontecido. Pessoas tinham já brigado, pessoas tinham se estranhado uma com a outra, acidentes já tinham acontecido, um tinha matado o outro, muitas coisas. Mas de tudo isso, o apóstolo Paulo vai nos dar ali uma dica e um conselho abençoado. Não sejais nécio no andar, sejais prudente, remir o tempo. Louvado seja Deus por esse tempo precioso na sua vida, do qual o Senhor te acordou hoje, do qual me acordou. E eu oro a Deus que o Senhor nos ajude a caminhar em santidade e consagração, para que possamos fazer bom uso do tempo e da vida aqui que nos resta, glorificando a Deus em tudo. Então, se você acordou, se você está de pé, eu aconselho e deixo aqui como, não vou nem falar dica, mas como uma direção. Vá para a cruz, busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu intelecto por inteiro, para que haja uma profundidade da entrada dele na tua vida e que ele possa começar a mexer e trabalhar. Porque não tem como ter uma mudança profunda se não abrir toda a porta por inteiro para ele entrar e fazer a morada. Então, que comece na primeira hora do dia. Eis que estou à porta e bato, diz a palavra do Senhor, aleluia, em Apocalipse 3, 20, 19, 20. Se você ouvir e abrir, eu entrarei. Mas esse ouvir não é esse ouvir natural, que às vezes estamos acostumados a ouvir coisas por onde nós vamos. E lembre-se, de tudo que você ouvir, remir só o que for fazer bem para a tua alma, e o que não for, varredura espiritual. Examinai tudo, mas reter só o que for bom, só o que for benéfico, só o que for edificante, aleluia. Para que a tua vida, a tua comunhão espiritual com Deus seja fortalecida pelo Espírito Santo. Que você alimente a tua vida espiritualmente para que o Espírito tenha poder e movimento através de ti, mediante o espaço, mediante a abertura, mediante a liberdade que você está dando. Isso tem que começar na primeira hora do dia, você engrandecendo a Deus em todas as coisas, todos os dias. Amém? As lutas virão, as provações também, as batalhas também, mas de todas elas o Senhor está conosco. Elas não são isentas da vida de um cristão que assumiu um compromisso com Deus em Cristo Jesus. Ao contrário, o próprio Jesus diz no Sermão do Monte que somos entregues à morte todos os dias por amor a Ti. Por amor de Cristo, vocês vão ser entregues todos os dias a serem provados, a serem atribulados por pessoas que vão vir para tentar tirar vocês da paz. Vocês vão ser aí totalmente aí o tempo todo perseguidos. Mas Jesus fala, mas de todas as coisas, grande é o galardão de vocês aqui no céu. Ou seja, para nós aqui em Cristo, aleluia, persevere, seja forte e corajoso. Mateus 24, 3, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Nada do que passamos aqui se compara com a glória que há de vir. O cristão que busca um relacionamento genuíno com Cristo, ele vai ser provado o tempo todo. Algumas pessoas falam, mas nem tudo é prova, nem tudo é batalha. Como não? Sendo que a gente já acorda num lugar do qual a gente não pertence. Aleluia. A guerra começa desde a hora que você acorda até a hora que você vai deitar e enquanto você dorme, que você aprenda a orar também para o Senhor te guardar enquanto você dorme, para te livrar de guerras espirituais enquanto você está no sono. Lembra os amigos de Jó? Jó, íntegro, reto, temente a Deus.
Algumas pessoas vão ver às vezes você passando por situações, luta, e vai dizer que foi algo que você fez. Vão replicar o que os amigos de Jó fez. O que Jó fez? Nada. Temente a Deus, e estava passando. Aí os amigos de Jó vinham naquele momento, ao invés de vir para ser ali um braço, né? Um ombro amigo, ombro irmão, não. Acusaram. Com certeza deve estar acontecendo alguma coisa, né? Se arrependa, fala com Deus, entrega. Por isso que temos que estar nas Escrituras o tempo todo, para você saber que tudo que passa aqui é passageiro. Tudo que passamos aqui, nada dura. Sempre tem uma fase e outra fase, mas essas fases na vida do cristão sempre vão ser provadas. O Senhor sempre vai estar nos provando. Quem não tem prova não é aprovado. Se não está tendo prova e você diz que está em Cristo Jesus, aleluia, alguma coisa está errado. Como assim, irmão? Todos os discípulos da história da Bíblia, profetas, homens de Deus, foram provados o tempo todo? Aleluia. Louvado seja Deus na tua vida. Persista, não desista, que o Senhor tem grandes coisas para nós. Temos que engrandecer a Deus em todo o tempo, inclusive nas batalhas vencidas. É sobre isso que eu quero falar aqui um pouco. Amém? Vou deixar aqui um versículo para te fortalecer, para te fazer continuar mais do que você já está na caminhada em Cristo Jesus, para que as lutas não te desanimem. As lutas aqui passageiras, nada passa e nada é maior do que a glória que há de vir na nossa esperança em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim na sua carta aos Romanos: porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O que o apóstolo Paulo passou? Não chega nem perto do que nós passamos aqui. Mas a nossa base, o nosso molde é Cristo Jesus. Mas podemos também ver os homens de Deus daquela época, o que eles passaram. Aleluia? Então o apóstolo Paulo está falando: tudo que eu passo aqui nem se compara com quem me espera depois daqui. Qual que é a esperança do cristão? O que fortalece o crente na batalha, na comunhão, na presença? É as lutas, é as provas, é o mar agitado, é o vento soprando e ele continuando glorificando a Deus. Aleluia, é vindo de lá, de cá, e você prudente, sabe, glorificando ao Senhor o tempo todo, com a sua casa firmada na rocha. Louvado seja Deus. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te preserve como um vaso valoroso na mão do oleiro. Deixa ele moldar, deixa ele entrar por inteiro. Tem algumas raízes de amargura que tem que ser cortada. Aleluia. Que fez parte de quando você andava nas trevas. Hoje você é luz e as trevas não te acompanham mais. Hábitos lá de trás não podem acompanhar o seu novo estilo de vida hoje em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se estamos em Cristo, se está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas passadas já ficaram para trás, eis que avanço para o alto. Aleluia, louvado seja Deus, irmão. Domingão abençoado, semana já começou. Seja uma semana de direção divina na tua vida. Seja uma semana das suas decisões serem tomadas através da sua oração a Deus em nome de Jesus. Que você possa dar o start, que você possa dar o play, que você possa dar o sim ou não, mediante a sua oração a Deus em nome de Jesus. Espere a resposta do Senhor, espere sentir paz, aleluia, no teu interior para você tomar a decisão de alguma coisa. O céu está aberto, o céu não é só para aqueles que estão ali o tempo todo em oração, ligado a alguma congregação, ligado a algum... Não, o Senhor ouve todos e responder. Aí você tem que estar ali ligado, você tem que estar andando em santidade, senão Ele te responde, você não vai conseguir ouvir. O problema não é nem Ele o nosso Deus responder. O problema é como você está aqui embaixo. Dependendo do movimento, dependendo o andar, né? O ambiente, o lugar, as acomodações, a caminhada, o grau de intimidade, o grau de distância, de perto, como que está a relação. Às vezes você não vai conseguir ouvir a voz de quem? De Deus, do Espírito Santo. Então o Senhor responde, o Senhor ouve, mas como estamos aqui? Como que está o nosso ouvido espiritual aqui? Que às vezes vamos falar que Deus não está respondendo, mas às vezes é nós que não estamos ouvindo mediante posições que estamos tomando. Aleluia. É todos os dias. É uma busca incessante. É uma busca sem cessar.
1 Tessalonicenses 5,17, o Senhor não fala para a gente orar de vez em quando, ou orar quando a água for mais funda, ou orar quando vir ondas, ou orar quando vir levantes, não. Orai sem cessar. Sem cessar. É a oração que nos alimenta, é a oração que nos deixa sensível, é a oração que nos coloca em comunhão com o céu, em Cristo Jesus. Amém? Exalte a Deus em tudo, inclusive nas batalhas vencidas. Eu quero recitar um Salmo 18, Salmo de Davi, aleluia. Após Deus ter estendido a tua mão e livrado Davi de Saúl, de todo exército inimigo, aleluia. O Senhor sempre livrou os seus, o Senhor sempre estendeu a tua mão sobre os seus, e na nossa vida não é diferente, aleluia. O Senhor não vai nos deixar desfalecer, e o não nos deixar desfalecer não quer dizer que não vamos passar por nada, vamos passar por muitas coisas, e isso vai fazer a gente crescer espiritualmente, quando permitimos nos passar. Tem tudo isso também, porque tem situações, já tem colocações na nossa vida, que era para já estar num nível já a mais do que já estamos, saindo do leite, já estando no alimento sólido, mas nós às vezes não permitimos passar. E se você não permite passar pelo que tem que passar, não tem como passar de uma fase para outra, não tem como você estar num lugar que a água está batendo no seu joelho, não tem como ela bater mais no profundo, você tomar mais parte dessa água, você ir afundando, indo mais para um profundo, sendo que você não quer sair daquilo, aleluia? Então permita-se, amém? Salmo 18, louvor de Davi salmodiano, após ter vencido batalhas e ter livrado, Deus ter livrado ele da mão de Saul. Olha como que começa esse salmo: eu te amarei, ó Senhor, minha força. Eu te amarei, não é eu te amo, eu te amarei, ó Senhor, minha força. Deus é a nossa força. Todos têm o hábito e foram colocados já desde o princípio, exaltar a Deus com a tua boca. Pessoas que às vezes não estão com nós dentro do culto, pessoas que às vezes não estão com nós meditando na palavra, pessoas falam graças a Deus, Deus é mais, se não fosse Deus, Deus é exaltado o tempo todo por bocas que ainda não estão do jeito que Ele quer que esteja, mas aquela boca está declarando sem perceber. Isso envolve a misericórdia através de algumas vidas aí que ainda não estão totalmente em Cristo, mas Ele é misericordioso e Ele é longânimo, e eu oro a Deus que Ele alcance essas vidas. Inclusive tem muitas próximas de mim, que eu oro ao Senhor que continue nos usando, nos capacitando, para que essas pessoas vejam Deus na nossa vida e venham para Cristo Jesus e sejam salvos em Cristo, porque o Senhor é a nossa força. Se estamos aqui de pé hoje, se eu estou aqui e você está aí, aleluia, mesmo você com a sua vida ainda não entregue em Cristo Jesus, mesmo que você deve estar pensando assim, eu não sou tão assim, que não tem problema, mas se você está de pé aí, que você tenha a convicção que é por causa de Deus, porque Ele tem te fortalecido, Ele tem te dado força, às vezes para você não fazer o que você quer, para você não tomar atitudes que às vezes você nem estaria aí, é Ele que impede. É o Senhor que às vezes nos livra de situação do qual você vai falar assim, nossa, por pouco, meu Deus, ainda bem que eu não fiz, meu Deus, ainda bem que eu não falei, meu Deus, ainda bem que eu não fui. Não, é Deus te livrando, filho, é Deus te livrando, filha, aleluia. Então o salmista Davi começa falando, eu te amo, Senhor, o Senhor é a minha força. Então poderíamos até parar aqui, porque tudo se resume na força que vem do céu sobre a nossa caminhada aqui na terra. Se algo acontece comigo aqui, aleluia, e eu estou no caminho de Cristo, está cooperando para o bem. Mas se algo aqui acontece e eu não estou no caminho de Cristo, aleluia, às vezes você não está do jeito que Deus quer que você esteja, não tem como você falar que está cooperando para o bem. Se você não está buscando alinhamento, se você não exalta o nome do Senhor com a tua boca, não se preocupe em fazer coisas que não são do agrado dele, não tem temor, não tem reverência, você está entregue à mão de Satanás, você está fazendo coisas que engrandecem o inferno, não o céu. Não tem como você recitar que está cooperando para o bem. Pode até falar algumas coisas da tua boca, mas o seu comportamento não condiz com o teu te amo, Senhor. Então é muito delicado, porque às vezes é um assunto que muitas vezes não estão preparados para ouvir. Fala por mim, aleluia, porque o Senhor ministra em nós primeiro, para depois nós virmos aqui e colocar a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração.
Então o Senhor é misericordioso com quem é misericordioso. Agirei com misericórdia conforme for misericordioso também. Serei compassivo, vou ter compaixão dos que tiverem compaixão. Jeremias 29:3, me buscarão e me acharão, quando me procurares de todo o teu coração. Vinde a mim. O Senhor o tempo todo está chamando. O Senhor o tempo todo está falando, vem aqui, filho. O Senhor o tempo todo está falando, larga isso, não adianta você falar, eu te amo, com a mesma boca que você declara coisas obscenas, coisas horrendas, coisas que não edificam a minha vida na tua vida. Então com essa boca a gente tem que louvar e agradecer o nome do Senhor. Tem que ser edificante para a nossa alma. Amém? Salmo 18, eu te amarei, ó Senhor, minha força. Versículo 2, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, minha rocha, meu firmamento. O Senhor é nosso firmamento. O salmista Davi vai dizer que me tirou do lamaçal e firmou meus pés na rocha. O Senhor nos tirou do lamaçal, o Senhor me tirou do lamaçal e firmou meus pés em Cristo Jesus. Aleluia, por isso que Ele é minha rocha, Ele é o meu firmamento, é minha fortaleza e meu libertador, me salvou através de Cristo Jesus. Outrora andávamos nas trevas e hoje andamos embaixo da preciosa luz. Tudo o que precisamos para caminhar aqui com Deus está em Cristo Jesus. Deus abençoe, domingão abençoado, cheio da graça divina, que você possa nesse ano ter decisões que podem mudar a tua vida espiritual. Que você possa nesse ano ser mais compassivo, ser mais misericordioso, ser mais agradável, ser mais perdoável, ser mais tudo que o nosso Senhor foi. Sedes imitadores de mim. Aleluia. Louvado seja Deus. E guarde a tua vida nesse domingão abençoado.